Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra de Deus, palavra de salvação, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos mais próximos da Páscoa, nesse itinerário espiritual da Quaresma, tão diferente de todos os outros, porque já estamos há um ano nessa experiência de deserto, de quarentena. Mais do que 40 dias, já passamos de um ano com essa realidade da pandemia. E agora sim, torna-se ainda mais desafiador para nós o entendimento da palavra e a aplicação desta palavra em nossa vida e na vida nossa como cristãos, na vida do mundo. Tomemos alguns elementos que podem nos ajudar profundamente. Jesus diz a Nicodemos, estamos aqui no versículo 14, se você tomar a sua Bíblia e for do versículo 1 até o versículo 13, você verá que desenvolve-se um diálogo de Jesus com Nicodemos. E tem umas características importantes que precisam ser recordadas sobre Nicodemos. Quem é Nicodemos? Membro do Sinédrio de Jerusalém, que vai de noite procurar Jesus. É um homem bom, atraído pelas palavras do Senhor, pelo exemplo e pelo que escuta sobre o Senhor. Mas Nicodemos tem medo de encontrar Jesus, um medo não da pessoa de Jesus, mas do olhar dos outros, medo da opinião pública. Nicodemos quer chegar perto de Jesus, vai à noite, mas não pensa em realizar um salto na fé. Do ponto de vista da fé, ele já está na norma, na regra. É um renomado membro de um conselho formado por 72 homens ilustres e nobres. Já tem a religião pronta, já está tudo instalado. Jesus, que chega de forma tão firme e decidida, como vimos domingo passado na purificação do templo, faz um chicote e mexe nessa ordem do estabelecido pelos homens. Jesus é visitado por um membro desse conselho. E Jesus dirige a ele uma palavra
porque a primeira parte desta conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa muito desconfortável. Jesus fala em nascer de novo, fala em reino dos céus, reino de Deus, fala em nascer da água, nascer do Espírito. Nicodemos é um homem do reino de Israel, sob o domínio do reino e do império romano. Nicodemos ainda não está nessa alçada do Espírito, da água, de Deus, porque ele pensa que garantir o mínimo aqui já está bom demais. E Jesus convida-o a um avanço, a um salto na fé. E você? Vai continuar numa religião só do estabelecido? Uma religião, como a Conferência de Aparecida fala, de manutenção das estruturas, manutenção do cotidiano e das coisas ordinárias? Ou você quer avançar? E para avançar é preciso escutar Jesus. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Só para recordar, você pega aí na sua Bíblia, Números 21, 4 a 5. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Perdeu a coragem pelo caminho por causa da murmuração. E veio a praga de serpentes que matava todo mundo. E o povo gritou a Moisés, socorro, e Deus falou a Moisés, esculpe uma serpente de bronze, levanta-a numa haste de madeira, quem for picado pela serpente, olhar para essa serpente, vai ser curado. E Jesus diz, assim o Filho do Homem vai ser levantado. E apresenta-o como remédio, como antídoto para o veneno do pecado. E o remédio é, todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. O crer projeta-nos para a vida eterna. Como Moisés tentava animar o povo projetando-o para o reino da terra prometida em Israel, agora Jesus projeta-nos para o reino dos céus. O salto de Jesus é bem maior que o de Moisés. Bem maior. Para Nicodemos entender isso, não vai ser simples, vai ser uma caminhada difícil. E Jesus diz que esse projetar num novo crer e um reino, que é o de Deus, o reino dos céus, passa por uma experiência de amor, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Bento XVI, nessa carta encíclica Deus Caritas Est, tem uma das passagens mais bonitas sobre a cruz. No número 12, diz assim, contemple a cruz e escute. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o ser humano e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical, o olhar fixo no lado trespassado de Cristo, do qual fala João, serve como referência fundamental para o resto da caminhada da fé. É lá, naquele lado trespassado, que tal verdade pode ser contemplada. Deus amou tanto o mundo. Contemplar essa verdade, Deus amou tanto o mundo, é no olhar fixo do lado trespassado do Senhor, ali. Passe esta semana longos períodos diante da cruz, toque a cruz, toque o lado trespassado do Senhor
e diga: é aqui que eu posso chegar ao conhecimento da verdade. Deus amou tanto que deu seu Filho, que não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Nós vivemos tempos difíceis de uma igreja de murmuradores contra Deus e contra os Moisés de hoje. O Papa, os bispos, eles são os Moisés atuais. O Santo Padre, o Papa e os bispos vivem um enfrentamento terrível de um envenenamento ideológico de grupos puritanos e moralistas, que tanto quanto os anarquistas e os devassos não fazem outra coisa senão murmurar contra Deus e murmurar contra a Santa Igreja e os Moisés que Deus enviou. Repito, o Santo Padre, o Papa e os bispos. O povo perdeu a coragem pelo caminho. Acha que agora é preciso criar associações, blogs, sites, canais nas redes sociais para envenenar todo mundo e colocar todo mundo contra Moisés e contra a igreja. E ficar a favor, inscrevendo-se no canal, financiando e patrocinando esta corrente de envenenados, intoxicados e intoxicantes. Olhe, comece, para quem te manda esses links para você ir lá nesses sites, comece a publicar este evangelho lá naqueles comentários. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E agora estão condenando a igreja, estão condenando o Papa, estão condenando os bispos. E apresentando-se a si e os seus sites e as suas seitas ideológicas como remédio. Não vá nessa não, fuja dessa. E fuja dessa voltando o seu olhar para a cruz de Jesus. Mas aqueles que agem conforme a verdade aproximam-se da luz para que suas ações sejam realizadas em Deus. Olha, não realize as suas ações nesses sites, nesses canais, nesses blogs, dessas seitas, desses fanáticos heréticos, acusadores e condenadores da igreja, dos bispos e do Santo Padre o Papa, não. Realize suas ações em Deus, na Santa Igreja, na comunhão com a igreja, com o Santo Padre o Papa, com os bispos, para que essas serpentes sejam vencidas e esse veneno seja vencido, não com a gente acusando-os e dizendo-os o quanto são perversos, mas dizendo para eles também: Deus amou tanto o mundo e ama-te e quer salvar-te. E o único remédio é sermos um só corpo e um só espírito na Santa Igreja, na comunhão da Igreja, para que as nossas ações sejam realizadas em Deus, e não para Deus, e não para o blog, e não para o site, e não para o canal, mas as nossas ações sejam realizadas em Deus. Não é nem para Deus, não é nem com Deus, mas em. E isso só é possível contemplando o lado trespassado de Cristo e dizendo: ali o amor venceu e vence o meu veneno, a minha língua venenosa, e vence o mal do mundo. Amém. Tenha um domingo abençoado, tenha uma semana feliz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo.